Pronto, pronto, pessoal. Agora a gente vai começar o assunto. A gente vai falar hoje sobre, principalmente sobre esses dois assuntos, two pointer e busca binária. Eu falei com o Robert, ele já tinha comentado que vocês já viram busca binária. Então a gente, quando for necessário, a gente vai dar uma revisada, né, na ideia de busca binária, mas a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior em busca binária na resposta. É uma forma de aplicar a busca binária. Ok? Então o primeiro problema que a gente vai ver hoje é esse aqui. Então, dado um vetor de n elementos positivos, nosso desafio é encontrar a quantidade de intervalos com soma igual a k. Né? Então, vamos escrever um vetor aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver o vetor que tenha 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Certo? Então, a gente tem esses elementos aqui. Então, quais seriam as respostas? Espera aí, só ver se tem alguém pedindo. Então, quais seriam as respostas, né? Então, a gente quer a quantidade de intervalos que tenha uma soma igual a k. Então, vamos supor que a questão está pedindo um k igual a 5, certo? Então, quais são os intervalos? A gente tem esse intervalo aqui, que tem soma igual a 5. Outro intervalo que a gente tem também, por exemplo, é começando aqui, se eu somar todo mundo até aqui, vai dar 5. Então, para ficar um pouco melhor de visualizar, a gente pode escrever na notação de intervalo mesmo. Então, quais são os intervalos que tem? Se a gente indexar em 0 o vetor, né? Deixa eu botar os índices aqui. 1, 0, 1, 2, 3. Então, quais são os intervalos que tem soma igual a 5? O intervalo de 0 até 3. Qual é o outro intervalo que tem soma igual a 5? De 1 até 4. Qual é o outro intervalo que tem também? De 5 até 6. Qual é o outro intervalo que tem também? De 8 até 8. Certo? A ideia da questão deu para pegar? O que a questão quer? Beleza, beleza. Deu. Todo mundo? Pronto. Então, existe várias formas de abordar esse problema aqui. Então, a mais simples de implementar é utilizando two pointer. Então, qual é a ideia dessa abordagem aqui? É a gente sempre andar com dois ponteiros, né? Então, o que é que a gente pode perceber nessa questão? Uma coisa que é interessante dela é esse fato aqui, todo mundo é positivo. O que isso pode ajudar para a gente, né? É o seguinte, se a gente tem um intervalo de I até J, que tem a soma igual a K, por exemplo, então, se eu pegar o intervalo de I até J mais 1, por exemplo, eu tenho certeza que esse intervalo tem soma maior que K. E se eu pegar um intervalo com soma de I até J menos 1, eu tenho certeza que ele tem soma menor do que K. Certo? Então, qual é a ideia para esse problema aqui? Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai fixar um ponteiro e andar com outro ponteiro. Como assim? Então, deixa eu reescrever esse vetor aqui. Então, vamos lá para a nossa ideia. Então, primeiro a gente começa com os dois ponteiros na mesma casa. Então, um ponteiro, vou colocar o I aqui,
e um outro ponteiro j. Então, ambos estão na mesma casa. Então, qual é a soma desse intervalo? É 2. Aí agora a gente vai ver o quê? 2, ele é menor do que 5? É. Então, eu preciso aumentar o intervalo para poder chegar perto de 5. Então, o que é que eu vou fazer, né? Então, o que é que eu faço? Se o meu intervalo atual ele é menor do que o k que eu estou buscando, então eu preciso aumentar o j, certo? Então, o j agora está aqui. Eu vejo a soma desse intervalo aqui. Ele é menor que k? É. Por quê? Porque a soma ainda é 3. Então, o que eu faço? Eu avanço com o ponteiro j. A soma ainda é menor do que k? É. Por quê? Porque a soma aqui é 4. Então, eu aumento o j. Aí pode vir uma dúvida. Por que eu não aumento o i? Né? Porque quando eu aumento o i, eu estou diminuindo o valor do intervalo. Então, por exemplo, esse intervalo aqui tem soma 5. Quando eu aumento o i, esse intervalo vai passar a ter soma 3. Então, ele diminui. Então qual é a ideia aqui do two pointer, né? Quando a soma é menor que k, eu aumento o j, ou seja, eu aumento o segundo ponteiro. Quando a soma é menor que k, eu aumento o segundo ponteiro. Quando a soma é maior ou igual que k, então eu aumento o primeiro ponteiro. Então, nesse caso, o que aconteceu? Quando a gente aumentou o ponteiro j novamente, a gente chegou na soma igual a 5. Ou seja, então, eu somei 1 na resposta. Então, eu encontrei o primeiro intervalo, que é de 0, 0, 1, 2, 3, até 3. Opa, então, encontrei o primeiro intervalo. O que é que eu posso fazer? O intervalo está igual a k. Então, tanto faz eu aumentar o i ou aumentar o j. Mas por questão mesmo de padronização, a gente vai aumentar o i. Então, a gente vem para cá. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem soma 3. É menor que k. Então, a gente aumenta o j. Então, a gente tem agora soma 5. Então, a gente encontrou um novo intervalo. Tem soma 5. Aí, novamente, o que a gente faz? Aumenta o i. Eu tenho agora 4. Aumenta o j. Tenho soma 8. Agora a soma deu maior que k, que é o 5 que a gente está procurando. Então, o que a gente faz? A gente aumenta o i. A soma ainda está dando maior que 5. Então, a gente faz, a gente aumenta o i. Agora, ainda a soma está dando maior que 5. A gente aumenta o i. E agora os ponteiros estão no mesmo lugar, que está dando soma. Está dando soma 4. Então, o que a gente faz novamente? O 4, ele é menor que 5. Então, a gente aumenta o j. Deu soma 5. Então, a gente encontrou mais um intervalo, que é o intervalo de 5 até 6. Então, encontramos mais um intervalo. Então, o que a gente faz? A gente aumenta o i. Aqui a gente tem soma 1. Então, a gente aumenta o i. Se a gente colocar o j aqui, a soma é menor que 5. Então, a gente aumenta o j. Vou botar logo aqui. Então, o que foi que aconteceu? Agora a gente tem soma 8. E soma 8 é maior do que 5, que a gente estava vendo. Então, a gente aumenta o i. Vem para cá. Ainda é maior que 5 a soma, porque dá 7. A gente aumenta o i. E a gente chegou aqui no intervalo que a soma é igual a 5. Então, a gente chegou no intervalo 8, 8. No final, a gente aumenta o i ou o j, tanto faz, e a gente chegou no final do vetor. Deu para entender a ideia?
Entendi. Qual é a complexidade disso? Tudo, no pior caso. Ok, então vamos analisar. O que é que acontece, né? Se a gente olhar fazer uma análise mais pessimista, né? O que é que a gente tem? O I ele vai variar de 0 até n, né? E o J vai variar de 0 até n. Então, se a gente fizer algo muito pessimista, sem olhar os detalhes, então a gente teria I, n vezes n, né? Que seria O de n ao quadrado. Só que a gente está fazendo uma análise errada dessa forma que a gente fez aqui. A gente está fazendo uma análise errada da complexidade do algoritmo. Por quê? Tudo que a gente fez, a operação de incrementar e somar, elas são todas O de 1. Então, se a gente olhar só em relação ao I, a gente fez isso N vezes. Se a gente olhar só em relação ao J, a gente fez isso N vezes. Então, na verdade, a complexidade do algoritmo é a soma. Ou seja, a complexidade é O de N. Certo? Deu para entender por que O de N? E não O de N ao quadrado? Vamos implementar isso aqui no código, aí acredito que no código fique um pouquinho mais claro de vez. Então vamos para cá. Então, a gente vai receber NM. A fonte está ok também? Tá sim. Tá sim. Então vamos lá. Então eu fiz essa parte mais rápido porque é só a questão da leitura do vetor mesmo, né? E inicializando os ponteiros, né? Como a gente viu lá no quadro negro, né? Então a gente inicializa os ponteiros no mesmo lugar e a soma começa com o elemento daquela posição, certo? Então o que, é que a gente vai fazer? A verificação. Tem duas verificações possíveis, né? Se a soma for menor que k, então a gente precisa aumentar o intervalo, né? Então, vamos comentar aqui o vetor, né? Aquele vetor que a gente tinha lá, 2, 1. Aí vamos supor que a gente esteja olhando para esse intervalo aqui. Se a soma ela é menor do que o valor que eu estou buscando, então eu preciso aumentar esse intervalo para ver se eu consigo chegar no valor que eu quero. No caso contrário, se essa soma for maior já, não adianta eu avançar esse ponteiro aqui, porque senão eu vou só aumentar a soma, né? Porque todos os valores são positivos. Então o que eu tenho que fazer é aumentar esse outro aqui. Certo? É aquilo que a gente fez lá no quadro. Então, se a soma ela é menor que k, então eu preciso avançar o ponteiro, né?
Então, a gente avança e soma esse valor. Se não, a gente pode verificar aqui antes se a soma já não é igual a K, né? Se a soma for igual a K, a gente pode printar o intervalo. Só para a gente ver como é que o algoritmo está funcionando. Se a soma for igual a K, a gente mostra. Se a soma for menor que K, a gente tenta aumentar o intervalo. Se não, a gente tenta diminuir. Então, soma menos igual. Faltou criar o vetor. E ponto e vírgula aqui. Então, vamos recapitular o que foi feito aqui, né? Vamos lá. Então, a gente está sempre andando com dois ponteiros. Então, nossos ponteiros, o interessante dele é que eles só andam para frente, né? E o momento que ele anda para frente depende da condição atual, né? Então, a soma menor do que K, a gente precisa aumentar o intervalo, que é esse caso aqui. E a soma menor do que K, maior que K, quer dizer, maior ou igual, a gente precisa aumentar. Uma coisa que faltou aqui é a gente aumentar, né? Depois que a gente encontra o cara igual. Que pode ser feita por esse aqui, tirando um else if. O que foi feito aqui quando eu tiro o else if, certo? Esse cara aqui só vai servir para computar a resposta. Então, somar mais na resposta ou printar a resposta. Aí o que é que vai acontecer? Se ele for igual, eu preciso continuar buscando outras respostas. Então, eu preciso fazer esse cara aqui, que é subtrair o valor do VI. Então, vamos voltar aqui só para a gente entender por que esse VJ aqui mais antes e por que é o VI e depois que eu faço mais, certo? Então, vamos voltar para cá. Quando a gente estava olhando aqui quando a gente estava olhando, por exemplo, esse intervalo aqui, vou botar isso aqui, por exemplo. O que significa, ó, atualmente eu tenho essa soma aqui, naquela variável sum, certo? O que significa eu pegar o ponteiro e vir para cá? Significa eu tirar esse elemento aqui da soma. Então, avançar o i, levar o i para o i mais 1, significa eu tirar o elemento vi da soma e depois incrementar o i. O que significa eu pegar o j e levar ele para o j mais 1. O que significa eu pegar o j e levar ele para o j mais 1? Significa eu manter a soma anterior, pegar esse elemento aqui e colocar ele na soma. Então, significa eu pegar o j mais 1 e colocar ele na soma. Então, é exatamente o que está sendo feito aqui. O primeiro eu incremento o j, depois eu coloco ele na soma. Isso é no caso de eu querer aumentar o intervalo. E qual é esse caso aqui? Eu diminuo o intervalo. Então, primeiro eu removo o cara da soma, depois eu incremento o ponteiro dele. Deu para entender a ideia? Entendi.
Da hora. Então vamos testar aqui se está funcionando. Então a gente tem um vetor com 9 elementos e soma 5. Dois, quatro, dois, cinco. Então, foi justamente aqueles intervalos que a gente encontrou. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Pode perguntar, né? Todo mundo entendeu de primeiro, né? Certo. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Ok. Então, ninguém perguntou nada, então vamos continuar. Então, essa é a forma de a gente usar two pointer. Então, por que isso aí é O de N, né? Ou seja, a gente gasta O do tamanho do N em complexidade. Porque o que acontece? O N, o J, por exemplo, ele só vai incrementar no máximo N vezes, certo? Então, essa instrução aqui, ó, ela só vai ser executada N vezes. O I, ele só vai ser incrementado N vezes também. Então, essa instrução aqui só vai ser executada N vezes. Ok? Então, por isso que a gente garante a complexidade de O de N. Isso aqui, ele difere da gente ter esse caso aqui. Porque para cada valor de I, a gente vai fazer N vezes o J, né? Se a gente tivesse algum código aqui, né? Então, para cada valor de I, a gente ia rodar o J N vezes. Então, nesse caso aqui, a complexidade desse algoritmo seria de N ao quadrado. Certo? Mas não é o caso. Essa abordagem que a gente fez aqui, os elementos eles são independentes. Então, independente do valor de I, o J só vai incrementar N vezes. O J ele nunca volta para trás. Então, essa que é a observação interessante que a gente tem que fazer. Os elementos eles não diminuem. Então, nem o I nem o J, eles só vão para frente. Então, a hora eles vão acabar. Então, vocês só vão executar N vezes. Então, qual seria outra forma de resolver essa questão, né? Então, vamos supor que você não gostou muito dessa abordagem, então você pode usar outra. Só que ela é interessante porque o código com ela fica bem mais simples. Então, sempre quando dá para aplicar o two pointer, essa abordagem aqui, eu prefiro usar ela. Ok? Outra possibilidade era resolver esse problema com busca binária. Antes de falar de busca binária, a gente pode ver outra forma de enxergar o two pointer, caso tiver alguém confuso aí. Como seria? A gente, dado um valor i fixo, então fixando no i, a gente pode aproveitar o j anterior. Então, como assim? Né? Deixa eu ver se dá para explicar. Tranquilo. Então, qual seria a outra forma? Vamos lá para o código. Então, ao invés de a gente fazer esse y aqui com i, com j, a gente poderia fazer algo do tipo assim.
Então, a gente vai fazer uma ideia bem parecida com a outra, mas que também é chamada de two point. Só que essa aqui eu acho que pode ser que fique mais claro. O que a gente vai fazer? Enquanto a soma for menor que K, a gente vai tentar aumentar o J. Então vamos voltar lá para o quadro para a gente ver qual é essa ideia aqui. Então é o seguinte. Qual é a ideia que a gente. Outra forma da gente ver esse problema? A gente vai fixar um I e ver o quão longe a gente consegue ir com o J. Como assim, né? Vamos lá. Então, dado I na posição 0, o quão longe eu posso ir sem ultrapassar 5, que é a soma K que a gente estava vendo. Até aqui dá soma 3, até aqui dá soma 4 e até aqui dá soma 5. Então, eu consegui vir até aqui. Ok, então consegui um intervalo com soma 5, que é o do 0 ao 3. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Agora eu vou testar para o novo I. Agora para o I na posição 1. O quão longe eu consigo ir? Vocês concordam que eu não preciso testar desse cara para trás? Vocês podem confirmar isso? Alguém responde? Eu não entendi muito bem, não. Assim, deixa eu voltar aqui. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. Eu vou fixar um I. Vocês concordam que todas as respostas elas vão começar em uma determinada posição, certo? Vou começar em determinada posição e terminar em outra. Então, eu vou testar para cada início qual é a possível resposta para aquele início. Ou seja, para o início igual a zero, qual é a possível resposta? Nesse caso, é o 3. Para o i igual a 1, qual é a possível resposta? É o 4. Para o i igual a 5, é o 6. Para o i igual a 8, é o próprio 8. O J, no caso, fica fixo, é? O que fica fixo no início é o i. E a ideia é tentar ir aumentando o j enquanto a soma for menor que k. Ah, entendi. Beleza. Então, nesse caso aqui, vamos... O que é que vai acontecer? Deixa eu tentar organizar um pouco melhor para ver se fica mais claro. Vou fazer assim. Vou escrever aqui a variável i agora. A variável j, versão em 0, e a soma. É aquelas três variáveis que a gente tem lá, certo? Outra forma de a gente ver o two point. Acredito que aqui em cima vai ficar um pouco melhor. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Os dois estão iniciando aqui na posição 0. Então, a soma atualmente ela é menor que 5. Então, eu posso pegar esse 2 e incluir na soma. Para isso, eu preciso incrementar o j. Então, j igual a 1 e a soma igual a 2. Então, j está aqui. Aí eu verifico o quê? Para esse cara fixo aqui, que é o i, essa soma ainda é menor que 5. Então, eu preciso aumentar o j para poder aumentar a soma e eu tentar chegar no 5 que eu quero. Então, aqui vai para 3, aqui vai para 2 e o j vem para cá. Note que agora o j ele não está mais apontando para a posição do intervalo. Ele está apontando para a próxima posição possível, né?
Então, se você notar aqui, ó, a soma está dando 3 e não 4, como era na primeira abordagem. Certo? Aí eu vejo aqui, o que acontece? A soma ainda está menor que 5. Então, eu venho e somo esse cara aqui. Então, o J vai para 3 e a soma vai para 4. A soma ainda está menor. Então, o J vai para o 4 e a soma vai para 5. Opa, a gente conseguiu chegar no intervalo que a gente queria. Só que lembra que eu tinha comentado, né? Esse cara aqui ele não aponta para o final correto, ele aponta para o final mais 1. Certo? Então a resposta aqui vai ser 0 até 4 menos 1, que é 3. Opa, então a gente encontrou a primeira resposta. O que eu estava comentando, que gerou a dúvida, foi o seguinte. Não adianta eu diminuir, porque se eu diminuir vai ser menor que 5. E nem adianta aumentar, porque se aumentar o J, o que é que vai acontecer? A soma vai dar maior que 5. Então, para qualquer resposta de intervalos começando em I igual a 0, não existe mais nenhum intervalo que respeita isso. Só esse intervalo aqui só. Então, agora, o que é que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar uma nova resposta para o I igual a 1. Então, o que acontece? Quando eu incremento o I, esse cara aqui tem que sair da soma. Então, a soma passa a ser 3. 3 não. É 3? É 3. É porque o J era para ter vindo para cá. Porque ele está no 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o que acontece? Agora, quando eu incrementei o I, eu estou na posição 1. Então, a soma ela está menor que K. Então, eu venho aqui e incremento o J. Então, o J vai para 5. E essa soma aqui vai para 5. Opa, encontrei outro intervalo cujo a soma é igual a 5. Então, que foi isso aqui, que é de 1 até 5 menos 1, que é 4. E a gente vai fazendo isso, incrementando o I e vendo até onde eu posso levar o J. Aí, o que é interessante a gente observar daqui? Quando eu avanço o I para frente, nunca eu vou precisar voltar o J. Isso que eu queria que vocês vissem antes da gente ir para o código. Dá para perceber isso? Dá, porque o intervalo desse meio aí já foi calculado, tá na variável soma. Isso. E também, outro fator aqui, por exemplo, se eu vier para cá, não vai existir resposta com o J vindo para trás. Então, eu só preciso olhar o J para frente. Então, essa vantagem de eu só precisar levar o J para frente, que faz com que a complexidade fique boa. Se tivesse 0 nessa sequência, ia atrapalhar? Ia atrapalhar um pouco, a gente ia ter que tratar com mais cuidado. Mas ainda dá para fazer com o two pointer. O que pode dar problema é se tiver número negativo. Aí a gente vai ver como é que a gente resolve esse mesmo problema com 0 e com número negativo. Certo? A gente precisa mudar aqui essa forma de resolver o problema. Basicamente, pode ficar um pouquinho mais simples. Então, só recapitulando o que a gente fez. Ó, a gente começou com um ponteiro, que ele diz qual é a primeira posição fora do intervalo que a gente está olhando.
ok? Então foi aquele lá que a gente começou. A gente começou com a soma zero, os dois apontando para o zero. Então, enquanto a soma é menor que k, a gente precisa tentar aumentar o intervalo. Então, a gente aumenta ele e depois incrementa o j. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? O j ele pode passar do n. Então, a gente faz aqui um j menor que n, aqui, só para garantir. Enquanto a soma for menor que k e o j for menor que n. Porque se o j for maior que n, a gente já saiu do vetor. Ok? Então, esse igual aqui, ele só vai parar em dois casos. Ou quando a soma ficou maior ou igual que k, ou quando o j for menor que n. For maior que n. Maior ou igual que n. Então, a gente tem que verificar só se a soma é igual a k. Então, quando sair daqui, ou a soma vai ser igual a k, ou não vai ser. Então, quando a soma vai ser maior que k, for igual a k, quer dizer, então a gente encontrou um intervalo válido. Pera aí, vou só botar. Desculpa, eu voltei aqui. Então, vamos testar aqui, ver. Então, a gente tem 9 e 5. 2, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 5. A gente tem os mesmos resultados. Eu não sei, mas eu tô com a impressão que eu fiquei um pouco. Eu expliquei um pouquinho confuso, assim. Não sei se vocês estão confusos com a ideia, se vocês já entenderam. Queria um feedback sobre isso, que eu posso tentar explicar algum detalhe que você não entendeu. Eu consigo entender tranquilo aqui. Não sei os demais. Sim, vocês. Entendi também. Mas, tipo, quando tem zero aí, tem que fazer de outro jeito, é? Ou não? O problema do zero é que você pode deixar de contar algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente pode tratar se tiver zero? É porque pode acontecer assim. Vamos analisar aqui com zero. O que é que a gente precisa adaptar para poder tratar o zero? Vamos supor que tem um vetor assim. O que é que vai acontecer? Deixa eu pensar numa soma aqui que sempre dá certo. Vamos supor que k é igual a 13, né? Então, k é igual a 13 para a gente conseguir. A gente tem vários intervalos que dá, né? 13 não, 11. Desculpa. Então, qualquer intervalo que comece por aqui e termine por aqui, ele tem soma 11. Então, qual era a ideia do two pointer, né? Quando ele viesse para cá, ele ia começar no i aqui e ia chegar até esse cara aqui. Aí ia perceber que a soma deu 11, que era o que a gente queria. Então, o que é que o algoritmo atual faz? Lembra que a gente está tratando só desse que a gente fez, a gente está olhando só os positivos, né? Então, por isso que a gente pode aproveitar da vantagem desse two pointer mais simples. Mas nesse caso aqui, a gente está
está vendo valores positivos e, na verdade, não negativos, né? Que inclui o zero. Então, nessa versão que a gente implementou, a gente ia parar aqui, ia verificar que tem soma 11 e aumentar o i. Só que nessa questão em si, a gente não pode fazer isso, porque a gente ia estar esquecendo de contar os zeros. Então, como é que a gente pode contar os zeros? No lugar de ser enquanto for menor, a gente para quando for maior ou igual. E se o cara for zero, a gente continua andando. Então a gente precisa, naquele caso, contar a quantidade de zeros que fazem parte daquela resposta. Deu para entender? Como é que adaptaria? Deu sim. Então é mais para otimizar a solução mesmo, né? Tipo, você tem um código mais simples com two pointer e tem uma complexidade melhor também, né? Mas seria basicamente isso. Eu vou mostrar uma forma que a gente vai resolver isso aqui até se tiver valores negativos. Então, ficaria melhor do que usar o two pointer, que ia ficar meio confuso. Mas em termos de código, se a gente for ver aqui, é basicamente assim. A gente precisa contar a quantidade de zeros que fez parte daquela resposta. Então aqui teria tipo um while, enquanto soma fosse igual a k, contando a quantidade de zeros, e depois a resposta ser mais igual a isso, né? Vamos lá para outro problema aqui que eu trouxe, né? Todo mundo entendeu essa? Não necessariamente essa parte do zero não, que eu vou explicar com outra abordagem. Mas a parte do primeiro two pointer e do segundo, deu certo? Beleza, beleza. Sim, sim. Pronto. Aí como é que a gente faria esse mesmo problema com busca binária, né? Então vamos escrever o mesmo vetor aqui. Então agora usando busca binária. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar encontrar uma forma fácil de encontrar a soma de um intervalo. Então, por exemplo, vocês viram bit. Então a gente pode utilizar uma bit para calcular a soma do intervalo. A gente pode usar uma segtree também para calcular a soma do intervalo. Só que, como não tem atualização, então a gente consegue usar uma estrutura um pouco mais simples, que é só usar um vetor de soma acumulada. Então, isso aqui é uma possibilidade, se você já dominar bem essas duas. Mas você vai ter uma complexidade de acesso em log. Então, você vai adicionar um log na complexidade. Dependendo da questão, isso não é um problema. Mas aqui a gente consegue fazer as consultas em odd 1. Ok? Então, o que é que eu quero encontrar de forma rápida? Eu quero saber qual é a soma de I até J. Quero saber basicamente isso. Então, como é que eu posso saber a soma de I até J? Eu posso quebrar isso em duas partes. A soma de I até J é a mesma coisa eu pegar a soma de 0 até J menos a soma de 0 até I menos 1. Então, se eu quero pegar a soma, deixa eu diminuir aqui.
a soma nesse intervalo aqui, né? O que eu posso fazer? Eu pego a soma do prefixo todo e apago essa soma aqui. Então, o que vai me sobrar é exatamente essa outra aqui. Que vai ficar essa. Até aqui tudo bem? Beleza. Pronto. Então, para resolver com busca binária essa mesma questão, a gente vai fazer algo parecido. Dado um i, a gente vai querer encontrar um j cujo a soma ela é igual a k. Então, como é que a gente vai aplicar a busca binária aqui? Então, três possibilidades que podem acontecer, certo? Então, vamos olhar de forma geral aqui. Então, eu tenho um vetor aqui, eu estou na posição i. Eu quero encontrar a posição j, que eu não sei onde é, mas ela vai estar aqui, por exemplo. Isso está muito grosso. Está aqui. Então, eu sei que uma soma que começa em i e termina... ela vai estar... Se ela existir, ela vai estar no intervalo. Ela vai estar entre i mais 1 e n menos 1. Não é nem mais 1, é i mesmo, né? I mais 1 e i mais 1. Ok? Então, eu sei que a soma vai estar em j. Então, eu sei que do i até o j é a soma igual a k. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar um determinado valor. Então, eu vou chutar o valor aqui. Aí eu calculo a soma de i até aqui. O que eu vou verificar? Eu vou verificar que essa soma do i até esse ponto aqui, ela é menor que k. Então, se existir uma resposta, a resposta vai estar daqui até aqui. Então, vou chutar outra posição. Então, eu chuto que a resposta está aqui, por exemplo. Aí eu vou verificar que essa soma ela é maior que k. Então, eu vou precisar fazer uma busca em outro intervalo. É o intervalo daqui até aqui. Então, para mim conseguir fazer a menor quantidade de chutes possíveis, a gente usa a ideia da busca binária. Por quê? O que acontece? A gente tem um range que a gente está fazendo uma determinada busca. Então, a gente está fazendo uma busca aqui da variável low até a variável high. Então, a resposta vai estar em algum lugar nessa reta aqui. Então, o que a busca binária ela diz que é melhor a gente fazer? É melhor sempre a gente escolher um meio. Então, se a nossa resposta ela está na esquerda, ou seja, se o meu valor que eu chutei é muito alto, então minha resposta vai estar nesse intervalo aqui. Se minha resposta é muito baixa, então minha resposta vai estar nesse intervalo aqui. Então, o que acontece aqui? Quando eu chuto o meio, eu descarto metade do intervalo. Então, toda vez que eu chuto o meio, eu descarto metade. Toda vez que eu chuto o meio, eu descarto metade. Toda vez que eu chuto o meio, eu descarto metade. Então, eu vou dividir no valor por 2, de tal forma que eu vou chegar em única posição. Então, se existir uma resposta para aquela posição, vai ser nessa aqui. Então, essa aqui é a ideia da busca binária. A gente ir quebrando o possível intervalo que a resposta está
até chegar em um único valor. E se não for aquele valor, não vai ser nenhum. Então, como é que isso é aplicado nessa questão, né? Então, eu vou escrever os valores aqui novamente. Ó, então, vamos lá. A gente, para cada posição, a gente vai verificar isso. Então, vamos começar na posição 0. A gente está verificando o início sendo 0. Então, o início está aqui. Então, o que acontece? Minha busca, ela vai estar nesse intervalo aqui, ó. Todinho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Minha soma K, que é 5, ela pode estar do 0 até o 0, do 0 até o 1, do 0 até o 2, do 0 até o 3, 4. Então, a minha soma ela pode estar em qualquer desses valores. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meio. Então, se meu valor está entre 0 e 8, então se eu olhar o meio é o 4. Então, eu estou olhando para cá. Aí eu vejo a soma de 0 até 4 é maior que K? Então, vamos lá. Quanto é que dá a soma aqui? Deu 7. Então, a soma aqui é 7. 7 é maior do que K, que é o nosso 5, nesse caso, né? A gente vai ver. Então, o que isso expressa pra gente, né? Que nem esse vai dar certo, 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 nem esse vai dar certo. Ou seja, eu posso simplesmente ignorar todo mundo aqui para frente, porque nenhum desses vai dar a resposta que eu quero. Porque se essa posição aqui já não deu certo, essas aqui que não vão dar mesmo, porque essa soma aqui com certeza vai ser maior que 7. Então, o que é que aconteceu? Quando eu testei o 4, então, testei a posição 4. Então, o que foi que ele me disse? Que o 4 ele era maior que 5, a soma do 0 até o 4. Então, não precisa olhar a soma do 0 até o 5, do 0 até o 6, do 0 até o 7, porque não vale a pena. Porque todo mundo vai ter soma maior do que K. Então, isso quer dizer que, depois que eu testei o 4, eu só preciso olhar agora do intervalo do 0 até o 3. Então, aqui eu posso esquecer já. Pronto. Agora tem uma pesquisa um pouquinho mais curta. Então, está olhando do 0 até o 3, então meio pode ser tanto 1 ou pode ser tanto 2. Então, eu vou escolher um aqui. Um meio. Aí, o que foi que eu verifiquei? A soma de 0 até 1, ela é 3. E 3 é menor que K. Então, a soma aqui deu 3. Então, o que significa? Que nem essa soma aqui e nem as anteriores a ele vai dar um valor K igual a 5. Então, eu posso simplesmente descartar esses caras aqui. Então, depois que eu testei a posição 1, eu vi que do 1 para trás ninguém servia para minha resposta. Então, agora eu só preciso olhar do 2 até o 3. Do 2 até o 3, aí, por exemplo, eu pego o meio, que deu esse cara aqui. Aí eu verifico. Então, testei a posição 2. Aí eu verifico. Qual é a soma que dá aqui? Dá 4. Então, esse cara aqui, ele não vai dar a soma que eu quero. Então, todo mundo do 4 para trás não serve. Então, eu posso simplesmente cortar. Ok? Então, eu testei a posição 2,
e vi que eu só preciso olhar do 3 até o 3. Pronto. Então, se existir uma resposta começando em 0, vai ser um cara que termine em 3. Então, a única possível resposta seria essa. Então, só basta agora verificar se a soma de 0 até 3 é igual a 5. Eu vi que é igual a 5, então, ok. Então, agora o que é que eu faço? Eu vou com o ponteiro e agora eu vou olhar a soma começando em 1. Aí, novamente, quais são os intervalos que eu tenho? Do 1 até o 1, do 1 até o 2, e que vai até do 1 até o 8. Aí eu faço aquela mesma coisa, escolho o meio, elimino metade. Escolho o meio, elimino metade. Então, para cada posição, eu vou precisar verificar, fazer essa verificação aqui. Então, como sempre eu estou dividindo por 2, então a complexidade disso é log n. Então, a gente pode criar um algoritmo que tem a complexidade n log. E aí, galera, deu para entender a ideia? Deu sim, deu sim. Deu sim, deu sim. Mas do jeito que tá aí já ainda não resolve, né? Aquela dos valores negativos, né? Não, essa aqui é só a questão dos valores positivos ainda. É só outra forma de a gente ver o problema. A gente vê já a forma com valores negativos e com zero. Com busca binária dá para a gente fazer o do zero. Então, isso é interessante. Ok, então como é que a gente resolveria o problema do zero, né? Ao invés de a gente buscar a posição que dá exatamente K, a gente pode buscar dois valores. A primeira posição que dá exatamente K e a última posição que dá exatamente K. Então, como assim, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui... Isso aqui é no caso de T0, né? Aquele que eu mostrei só resolve para valores positivos. Então, aqui eu estou olhando na posição I. Então, o que é que a gente precisa fazer para resolver um zero, né? A gente encontra o J1, que é o primeiro cara que deu soma K. E a gente encontra o J2, que é o último cara com soma igual a K. Então, como é que a gente encontra a resposta, né? Final. Para essa posição aqui. Quantos intervalos tem que começa com esse cara aqui? Então, é só a gente pegar... É o J2, né? É só a gente pegar o J2 menos o J1 mais 1. Então, também a gente conseguiria fazer esse problema em N log. Aí, qual seria a diferença do de cima, né? É só essas decisões aqui. Tipo, quando for igual ao valor, a gente sempre volta para trás, então tem que dar uma pensadazinha de como seria esses cortes aqui. Mas é basicamente a gente encontrar essas duas posições aqui e fazer esse cálculo aqui, que é esse menos esse mais um. Dá pra Com usar isso, o upper bound e o lower bound, né? dá sim. Então, esse aqui seria o lower bound, esse aqui seria o upper bound. Então, essa ideia de sempre fixar um valor, ela ajuda a resolver muitos problemas. Então, quando você vê um problema e quer resolver um intervalo, você quer calcular quantos intervalos, não sei o que, não sei o que. Minha dica é, cara, tenta fixar uma dos lados, tenta encontrar outra a partir disso, que facilita muito, né, na maioria das vezes. Então, a ideia que eu trouxe aqui, de fazer busca binária, two pointer, é mais para trazer essa sacadazinha de você fixar uma coordenada e tentar encontrar outra, ou com um two pointer, ou com busca binária. Certo? Agora, como é que a gente pode implementar isso aqui, né?
Então a gente vai precisar de um vetor de soma acumulada. Uma de S. E eu vou criar uma função aqui que, só para facilitar, né? Ele vai me dar a soma de um intervalo. Então, dado o intervalo IJ, ele vai retornar a soma, né? Então, foi o que eu tinha comentado, né? Ó, se o I for igual a zero, então só retorna soma até J, né? Se não, é soma J menos soma de menos 1. Só lembrando que esse vetor aqui vai ter a soma acumulada dos elementos. Então, aquilo que eu tinha comentado, a soma de I até J, a gente pode quebrar em duas somas, né? A soma de 0 até J, no caso de ser igual a zero, ou I subtraindo da composição lá, que eu tinha comentado, né? Do I menos 1. Ok? Então, depois que a gente leu o vetor, a gente pode fazer aqui a soma acumulada, né? S0 recebe V0. S na posição I, a soma acumulada, né? É a soma anterior, mais VI. O que a gente vai fazer? A gente vai testar para todos os inícios possíveis. A gente já estava fazendo. Certo? Então, qual é o nosso range de busca, né? Que a gente estava comentando. O menor valor possível seria o I, para a gente poder encontrar o intervalo que tem a soma igual a K, certo? E essa soma aqui, ela é interessante que seja LL, né? Porque ela pode crescer muito. E o maior valor possível em relação a posições, né? É o N-1. Ok? Então, a busca binária que eu faço é o seguinte. Enquanto tiver um intervalo para mim olhar, que é esse aqui, ó. Ou seja, enquanto o L, o menor valor, for menor que o maior valor, então existe ainda um intervalo para olhar, né? Então eu calculo o meio, valor mais o raio dividido por 2, e eu testo o meio, que é o que a gente tinha comentado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar o seguinte: se a soma de I até o meio for igual a K, o que significa? Que a gente encontrou realmente o intervalo. Então a gente mostra. E a gente pode dar um break aqui, no caso. A gente só está interessado em encontrar, como é tudo positivo, só vai existir um mesmo. Okay? Se não, existe dois casos, né? Ser menor do que K. Ser maior que K. Certo? O que a gente tinha comentado. Se do I até o meio é menor do que K, então não vale a pena eu testar ninguém daqui para trás. Ou seja, não vale a pena eu testar ninguém de low até mid. Porque todo mundo aqui de low até mid, ele vai ter soma menor que K. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso transformar o intervalo que era de low até high em uma busca no intervalo de mid mais 1 até high. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço essa busca aqui? É só trocar o low por mid mais 1. Então, low recebe mid mais 1. E aqui seria o caso contrário. Então, se não é menor e nem é igual, que é o caso aqui, que já entrou aqui no break, então é maior. Então, se ela é maior, a gente tem que todo mundo de mid até high é maior que K, então não me interessa. Porque se eu for para esse rumo aqui, sempre vai dar a resposta maior que K. Então, eu simplesmente ignoro todo mundo daqui.
Então, antes, nosso intervalo de busca era de low até high. Agora vai ser de low até mid menos 1. Então, para fazer isso, de que high é igual a mid menos 1. Com isso a gente termina. Vou testar aqui, ver se não esqueci nenhum detalhe. Assim. Então, deu os mesmos resultados do que a gente estava esperando. Tá mesmo. Deu para entender a ideia da implementação? Deu sim. Deu. Ok. Então, a gente aprendeu hoje duas ferramentas, né? Que é a busca binária, que acredito que você já tinha visto, e two pointer, que é menos comum, mas a gente acaba usando sem saber que é two pointer, né? Em algumas questões. Então, eu separei 3 questões para vocês tentarem aqui, de two pointer. Então, você pode usar tanto two pointer como busca binária. Essa aqui, se eu não me engano, ela pode ter 0. Então, é bom vocês praticar essa ideia de encontrar a primeira posição e encontrar a outra posição. Então, como é que a gente resolve quando tem valores negativos, né? Então, agora a gente vai ver outro caso. Vocês entenderam? A busca binária pode ir com valores negativos? Pode. Por mim, tudo ok. Alguém fez um comentário? Pode. Tu não fala não, mano? Bom, então, agora a gente vai verificar os casos que... Só ver aqui. Tenho vergonha. Tá bom. Então, agora a gente vai verificar o caso que tem valores negativos. Só que, quando a gente fez a questão com busca binária, a gente já ganhou um pouquinho de pista aqui. Não sei se vocês já pegaram a pista. Ó, o que é interessante aqui? Ao invés de a gente focar na soma do intervalo, a gente quebrou a soma em duas partes. A soma até o final e a soma até o início menos 1. Certo? É uma bagunça, mas é isso aí. Acho que eu vou precisar criar outra folha aqui. Vocês têm algum problema se o fundo não for preto? Eu não tenho, não. Porque se alguém tiver algum problema com relação à vista, alguma coisa assim, eu posso pegar o fundo preto. Então, se alguém tiver algum problema, fala, viu? Pronto, vamos lá agora um fundo com pauta, né? Ok, então agora a gente vai ver o caso com valores negativos. Então, o que eu tinha comentado, né? A gente, ao invés de a gente olhar a soma de até J, a gente pode olhar a soma de 0 até J e subtrair da soma de 0 até I menos 1. Ok? Então, isso é interessante. Por quê, né? Vamos lá. Agora a gente não vai querer mais printar o intervalo. A gente estava printando o intervalo só por questões mesmo de ficar mais didático. Mas a maioria das questões quer saber só a quantidade de intervalos. Por exemplo, aqui ao invés de printar, se fosse numa questão normal, você faria resposta, recebe resposta mais um aqui. Aqui no início, você ia dizer que a resposta começa com 0. No final, você ia mostrar a resposta, né? Então, normalmente, a questão ela quer saber isso aqui. Só para você contar a quantidade de respostas que tem. Então, a gente viu que a gente pode quebrar o intervalo em duas partes, né? A soma de um intervalo
na soma de prefixos. Então, o que é interessante aqui? A gente está interessado em pegar uma soma de 0 até b menos uma soma de 0 até um a qualquer, de tal forma que isso aqui seja igual a k. Ok? Então, olha uma coisa interessante aqui. Se a gente passar esse cara para o outro lado, o que é que a gente tem? A gente vai ter isso aqui. Se eu tenho uma soma que eu calculei aqui, certo? Então, eu calculei essa soma aqui. Então, para mim conseguir gerar o k, então, para mim conseguir gerar o valor k, eu preciso encontrar uma outra soma que subtraída da minha dk. Então, vamos botar o nosso vetor lá, que eu já cansei de escrever ele aqui, né? Então, eu vou reescrever ele aqui. E agora, eu vou escrever outro vetor que vai nos dar mais informações, que é o vetor de soma acumulada. Então, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Se eu errar, você me fala que eu não sou muito bom de soma, não. 14 e 19. É isso mesmo? Pronto. Acredito que seja isso. Então, o que é que esse cara aqui nos dá de interpretação? Eu só preciso me preocupar, dado uma soma aqui, em encontrar uma soma que subtraído com a minha dê igual a k. Ou seja, vamos supor que eu esteja aqui no 12. Então, o que é que eu estava querendo dizer com isso? Se eu estou no 12, vamos supor que o nosso k é igual a 5 aqui, só por questão de exemplo. Então, se eu estou no 12, eu preciso encontrar uma soma de prefixo que, de tal forma que eu subtrair do 12 dê igual a 5. Então, qual é o valor que eu preciso encontrar aqui para poder dar 5, né? Então, posso passar esse cara para esse lado, esse para esse. Então, vou ver que dá 7. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma soma 12 e encontrar alguém que tem uma soma 7, eu consigo gerar uma soma 5. E onde é que a gente encontra o cara de soma 7? Aqui. Que é justamente esse cara aqui. Então, vamos para outro exemplo. Vamos supor que o K... Vamos supor que... Deixa eu ver outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma soma 7. Então, eu estou com a soma 7. Eu estou buscando um cara, um Y, de tal forma que eu subtraio do 7 dê exatamente 5. Então, esse cara aqui é o Y igual a 2. Então, que é justamente esse cara aqui. Isso é interessante, por quê? Porque pegar esse intervalo aqui e subtrair desse é equivalente a eu pegar essa soma aqui, ó. Vocês concordam? Sim, sim. Alguém ficou obscuro isso que eu falei? Se tiver, vocês avisam que eu posso voltar. Então qual é a moral da história, né? Quando eu estou num determinado prefixo de soma acumulada, eu já sei qual o valor que eu quero de prefixo. Então, eu já sei o que eu quero. Então, basta saber quantos prefixos atrás de mim tem aquela soma que eu quero.
Então, no caso aqui do 12, eu quero saber quantos caras atrás de mim tem soma 7. Se tiver 3 caras com soma 7, eu vou conseguir 3 intervalos com soma igual a k. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se eu for andando para frente e jogando isso no map, por exemplo, para contar a quantidade de ocorrência de cada soma de prefixos, eu consigo calcular quantos intervalos terminam nesse cara. Então agora eu consigo colocar valores negativos sem ter nenhum problema. Então, então resumindo, o que é que a gente precisa fazer, né? Então, eu gero uma soma de prefixos, x, sei lá, deixa eu voltar aqui. Eu estou com a soma de prefixos atual. Eu preciso encontrar um valor x de tal forma que seja igual a k. Então, isolando x, fica o quê? X é igual ao prefixo menos k. Então, o código vai ficar bem simples agora. Então, basta, enquanto eu itero sobre o vetor, eu inserindo os prefixos novos e consultando em cada prefixo. Então, eu vou tentar colocar valores agora com negativo, né? Para a gente ver mais. Então, deixa eu pensar aqui uma forma. Então, eu quero todos os intervalos com soma igual a 8. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter um map que vai me dizer a frequência de cada valor de prefixo, né? Então, eu vou começar por esse prefixo aqui. Soma de prefixo. Qual é a soma desse prefixo aqui? É 2. Ok? Pronto. Então, qual é o valor que eu precisaria subtrair do 2 para poder chegar em 8? Ou seja, eu precisaria encontrar um menos 6. Então, se eu encontrasse um prefixo que tivesse soma menos 6, quando eu pegasse 2, menos 6, ia dar 8. Menos 6 ia dar 8, né? Porque menos com menos dá mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ó, eu tenho uma soma de 0 até j, que é esse cara aqui no momento. E ela deu igual a 2. Então, eu preciso encontrar uma soma de 0 até i, de tal forma que ela dá menos 6. Se eu encontrar esse cara aqui, menos 1 aqui, então eu sei que a soma de i até j, ela vai dar 8. Então, se a gente manter um vetor aqui, um vetor de frequência do prefixo, a gente vai ter que, por enquanto, ele está vazio. Pronto, então não encontrei ninguém que tenha soma menos 6, então esse cara aqui foi simplesmente ignorado. Então, no meu map de frequência, minha tabela de frequência, o que é que eu tenho? Eu tenho que o 2, ele aparece uma vez. Ok? Pronto, agora eu vou para o próximo soma de prefixo, que deu 0. Então, para mim, encontrar alguém que tenha soma 8, que é o cara que eu estou buscando, eu teria que encontrar um prefixo aqui para trás que tivesse soma menos 8. Só que não tem nenhum, que eu olhei aqui no meu map e está zerado. Então, não faço nada e insiro esse prefixo aqui no meu map. Então, prefixo que tenha soma 0 ocorreram uma vez. Prefixo que tem soma 1 ocorreram uma vez. Aí eu venho aqui e faço uma soma acumulada que deu 3.
Vou fazer tudo de preto, porque senão vai ficar só trocando, fica ruim. Então, tem alguém que tem a soma menos 5? Não. Então, vou continuar porque não tem ninguém. Cheguei aqui e deu menos 2. Então, tem alguém que tem a soma menos 10. Não, 10. Não, menos 10, né? Então, eu preciso de alguém. Vamos lá de novo aqui, só pra gente não se confundir. Preciso de alguém que pegando o menos 2, subtraindo ele, dá x. Dá 8, né? Então, seria x igual a 10, né? Menos 10. Então, não tem ninguém com soma igual a menos 10. Então, eu conto que a frequência aqui é menos 1. Aí veio aqui, a soma de prefixos deu mais 8, dá 6. Bom, então aqui, deu 6 menos x igual a 8. Ou seja, x igual a 2. Aí eu vou olhar no map. Existe alguém para trás que já deu soma igual a 2, algum prefixo? Existe, que é esse cara aqui. Opa, então o que significa? Que existe um intervalo que termina nesse cara que tem a soma 8. Que seria esse intervalo aqui, daqui para cá. Ou seja, dele para ele mesmo, né? Por quê? O que a gente fez aí, né? A gente. Eita, tá. A gente pegou a soma do prefixo todo e subtraiu do início, né? Ou seja, ficou só essa parte aqui. Então a gente insere o 6 aqui. Então 6 apareceu uma vez. Aí insiro aqui o 8. Aí eu verifico. Existe um cara que 8 menos ele dá igual a 8? Existe. Quem? O 0. Então se eu subtrair 0, encontro alguém com soma 0? Encontro, esse cara aqui. Então eu conto mais uma resposta. Então até agora minha resposta é igual a 2. Porque eu encontrei um cara aqui para trás que tem a soma 0. E depois eu insiro um 8, que apareceu uma vez. Deu para entender a ideia? Pessoal, Mais ou menos. qual foi a dúvida que ficou? Eu entendi, mas eu não entendi. Detalhe mais, esse não entendi, mas entendi. Tu pode explicar o primeiro caso de soma, que O é, primeiro que deu certo? é Posso. Esse cara aqui. Se a gente olhar, esquecer da soma de prefixo, deixa eu só subir aqui. Olhar para cá. Deixa eu ocultar aqui. Ó, se a gente olhar só para cá, para a soma aqui para a soma aqui. Qual é as somas que dariam 8? Seria esse cara aqui, sozinho. Outra soma que daria 8. Deixa eu ver. Esse com esse dá 7. Qual foi o outro que deu 8? Também foi esse. Até aqui, Do né? primeiro até o 8. Do 2 até o 8. Esse aqui, né? Ó, dá esse aqui. Esse aqui deu menos 1, 1, menos 5. Pera, tô confuso. É esse aqui mesmo, né? Pera. Que esse aqui deu 0. Pronto, esse aqui, né?
Essa aqui também dá soma 8, né? Dá 10 menos 5, 5 mais 3, deu 8. Ok? Então, esses dois intervalos aqui. Só que a gente pode ver, ao invés de ser daqui até aqui, é ser o intervalo todo, até o 2, tirado desse cara para trás. Da mesma forma, a gente pode olhar esse 8 sozinho aqui. Esse 8 sozinho, a gente pode enxergar ele como sendo a soma de 0 até ele, subtraída da soma de 0 até ele menos 1, que é esse cara aqui. Certo? Esse raciocínio? Certo. Então, o que, é que a gente precisa se atentar aqui, né? Nessa ideia aqui, ó, que a soma do intervalo você quebra em duas. Só que a gente tá em busca de um K único. Então, durante toda a questão, o K não varia. Então, o K é fixo. Esse cara aqui. Então, dado o prefixo atual, eu sei por quem eu quero buscar para trás. Então, se eu conseguir contar a frequência desse cara, eu consigo responder de forma rápida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente esqueça tudo que tem aqui para trás, mas a gente sabe que a soma atual aqui é 8. Então, o que isso quer dizer? Se eu conseguir encontrar um prefixo para trás que tenha soma 0, isso significa que se eu pegar ele menos esse prefixo, então essa soma do intervalo vai dar 8. Certo? Porque eu vou pegar isso aqui. Vou pegar 8 menos 0, que vai dar, a soma do intervalo vai dar 8. Um outro caso, por exemplo, se a soma desse cara aqui for 6, então qual é o cara que eu preciso encontrar para trás para poder dar 8? Eu preciso encontrar um prefixo que tenha soma menos 2. Então, se eu encontrar alguém para trás que tenha soma menos 2, quando eu fizer 6 menos 2, que vai dar 8. Aí, de forma geral, o que é que eu preciso encontrar? Se eu tenho uma soma de prefixo P, então eu preciso encontrar um prefixo que tenha soma X, de tal forma que eu pegar P menos X dê igual a 8. Ou seja, qual é o valor de X que eu preciso buscar para um determinado prefixo? Vai ser X igual a P menos 8. E de forma genérica, se não for 8 for K, para cada prefixo a gente precisa ir buscar um prefixo menos K. Então, se eu conseguir saber quantas vezes esse X acontece, eu sei quantas vezes um prefixo terminado em P acontece. Então, Agora eu entendi. deu para entender, né? Entendi. Valeu. Então, como é que ficaria o código, né? Vamos lá. Vou aproveitar o ator aqui. Então, a gente tem uma estrutura que consegue contar a frequência para a gente, né? Aqui a gente tem a soma de prefixos atual, começa em 0. Então, quando a gente estiver somando o cara, então a gente está fazendo assim. Então, a gente começa aqui, um map, que vai mapear uma soma de prefixos para a frequência que ela acontece, né? E aqui a gente vai ter nossa resposta. Agora, nossa resposta pode ser bem grande, então vamos botar ela. Então, a gente fez, por enquanto, foi só se a soma com 0, a resposta com 0. Nossa resposta seria a ocorrência, né? E aqui é quantas vezes o prefixo aconteceu. Então, lembra o que a gente estava falando, né? O que a gente está buscando? A soma menos o valor buscado. Tem que ser igual a K.
Então, nossa soma menos o valor buscado tem que ser igual a K. Ou seja, o valor buscado vai ser igual a soma menos K. É isso? Passa para lá, passa para cá. Pronto. Então, basta eu buscar isso aqui no meu map e pronto. Então, a implementação vai ficar bem simples. Vai ser resposta mais igual ao frequência da soma menos K e frequência da soma mais. Deixa eu ver o que aqui faltou declarar o vetor. Pronto, a questão de código ficou bem mais simples do que o two-pointer, bem mais simples do que a busca binária. Só que a vantagem do two-pointer é que você conseguiria fazer em uma complexidade odd n. Aí qual é a complexidade desse algoritmo aqui? Para cada i, de 1 até n, a gente faz uma consulta no map. E a consulta no map, a gente sabe que a complexidade é O log n. Okay? Então, no total, esse algoritmo vai ser n log n. Okay? Deu para entender essa implementação aqui? Deu. Deu sim. Aí tem que ter alguns cuidados, por exemplo. Eu só posso colocar esse cara aqui, eu só posso aumentar a frequência depois que eu faço essa consulta aqui. Porque pode existir algumas coincidências. Vamos supor que o K seja igual a 4, por exemplo. Se a soma for igual a 2, então o valor buscado vai ser... Se o valor for... Deixa eu pensar aqui. Quase que dá problema. Como é? Nada não. Deixa eu pensar aqui num exemplo que daria problema se eu contasse antes. Só se o K fosse a 0. Se o K for igual a 0, daria problema. Por quê? Vamos supor que a soma fosse 2. Então, qual é o valor buscado, né? Seria 2 também. Valor buscado seria também igual a 2. Então, se tu somar essa frequência antes de calcular a resposta, então tu ia incrementar a frequência da soma indevidamente. Então, esse seria um problema de fazer essa troca aqui. Então, você conta a frequência depois que você já tiver calculado. E tem um detalhe. A gente precisa inicializar esse vetor aqui com o 0. Sabe dizer por quê? Alguém? Sugestão? E por que esse aqui? Mesmo que não tenha nenhum zero na sequência? Isso, mesmo se não tem. Isso aqui é uma forma de tu tratar um caso. Pode ser feito de duas formas. Ou você faz isso, ou você faz a verificação se soma igual a K. Faz mais. Essas duas abordagens. Certo? Então, ou você coloca a frequência igual a 0,
começando em 1 já, você faz essa verificação aqui. De certa forma, o mais correto seria essa aqui. Porque você não faz... Isso, aquela fórmula é tipo uma gambiarra, de certa forma. Mas o que significa aquela gambiarra entre aspas, né? É porque assim, se o prefixo todo for a resposta, certo? Vamos supor que o prefixo todo seja a resposta, de 0 até esse aqui. Então não vai existir ninguém para ele subtrair. Então ele ia acabar não encontrando ninguém no vetor. Paulo, não entendi, então vamos lá. Isso aqui que eu quero dizer. Não. Ó, isso que a gente fez aqui, a gente está considerando que a soma é de I até J, não de 0 até J, né? Então, se existir alguém de 0 até J, ele não ia contar naquela forma que a gente fez. Então, vamos botar um exemplo aqui só para ficar mais claro. Nesse caso, todo mundo... Aí vamos supor que o K é igual a 3. Então, quando eu chegasse nesse cara aqui, ó, vamos lá, fazendo um passo a passo. Primeiro cara, ele ia dizer que a frequência do 1 é 1. Prefixo com soma 2 aconteceu uma vez. Prefixo de soma 3 aconteceu uma vez. Aí ele ia buscar o 0 no map, né? Quando chegasse aqui. Existe alguém que tem a soma de prefixo 0? Ele ia ver não. Só que esse K aqui, ele já era para ser contado. Só que qual é o problema da forma que a gente fez? A gente não considerou um prefixo 0. Como se fosse um ajuste, né? Deu para entender o que eu quis dizer? Eu Eu sei. entendi. Então você pode tratar daquelas duas formas. Começa na frequência do 0 já com 1, para o caso de acontecer que o prefixo por si só já é a soma K. Ou você pode fazer a verificação na mão mesmo. Se a soma for igual a K, eu conto mais 1. Então, essas duas formas de fazer. É só por causa disso mesmo, que você não tem outro prefixo que subtraído com esse deu o prefixo inteiro, entendeu? Vamos só testar aqui para ver se está... Vou deixar essa forma aqui só para a gente ver se está funcionando, né? Então a gente tem 9. Está querendo soma 5 para aquele vetor lá. Então deu 4, que foi aqueles 4 intervalos que a gente viu mesmo. E vamos testar um com valores negativos. Vou anotar aqui para mim colocar lá. Então 2, menos 2, 3, menos 5, 8, 2, 5, 8. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Eu quero somar 8. Então 2, 1, 2, 3, 1, 5, 8, 2, 5, 8. Tem 4, né? Vamos tentar identificar os 4 aqui, né? Então existe esse. Existe esse. Existe esse, então 3. E com esse, 4. Então, é isso mesmo. A gente tem 4 intervalos com soma 4. Então, por fim, a gente vai ver... Deu para entender, né? Pessoal, você já viu essa lista que eu coloquei? Então, a ideia da lista da semana. Vou colocar de novo no chat. Então, a ideia é vocês tentarem fazer a questão, colocar o nome de vocês aqui, colocar feito, se tiver conseguido fazer,
se conseguiu ter feito e tentado. Certo? Bom, aí por fim a gente vai ver uma variação da busca binária, então já está acabando nosso tempo aqui. Então a gente vai tentar fazer de uma forma bem rápida. Que é o seguinte, alguns problemas a gente quer encontrar o mínimo ou a gente quer encontrar o máximo de alguma coisa. Só que encontrar o mínimo e encontrar o máximo é um problema relativamente complicado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse problema aqui e transformar ele num problema de sim ou não. E depois a gente consegue resolver esse problema aqui. Então, um exemplo de questões que dá para resolver com busca binária na resposta. Essa questão aqui dá para fazer com fórmula direta, mas a busca binária é interessante porque você não precisa pensar muito na resposta. É o seguinte, a questão ela é dada dois inteiros, n e k. Ele quer que a gente printe o késimo positivo inteiro, que não é divisível por n. Então, por exemplo, aqui, a gente tem n3 e n e k igual a 7. Então, quais são os números que não são divisíveis por 3? São 1, o 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 10, o 11, o 13 e assim vai. Quem é o sétimo número nessa sequência? Então, se a gente olhar aqui, o sétimo é o valor 10. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ao invés de a gente tentar encontrar quem é o késimo, a gente vai chutar um cara. E a gente vai perguntar, esse cara que eu chutei, ele é maior do que a resposta ou menor do que a resposta? Então, o que é que a gente vai tentar encontrar? A gente vai tentar encontrar o menor cara que é maior ou igual que a resposta. Isso vai nos resultar no cara que a gente quer encontrar. Ou seja, o 10 é a resposta. Então, qualquer cara que eu perguntar do 10 para frente, ele vai me dizer que sim. Que o cara que eu escolhi aqui, ele é maior do que a resposta. Qualquer cara que eu perguntar daqui para trás, ele vai me responder que não. Ok? Então, qual é a ideia? Se eu estou buscando o valor nesse intervalo aqui, e eu pergunto aqui, se a resposta for sim, o que significa? Que daqui para cá, eu ignoro. Se a resposta for não, o que significa? Que daqui para cá, eu ignoro. Então, eu vou ficar com uma busca menor. E eu sempre escolho o meio. Diminua a busca. Eu sempre escolho o meio. Diminua a busca. Sempre escolho o meio. E assim vai. Ok? Então, o que é que a gente precisa fazer quando a gente transforma um problema em busca binária na resposta? A gente precisa testar a resposta e dizer sim ou não. Então, nesse caso aqui, quantos... Vamos supor que a gente disse que a resposta era n. Então, quantos valores menores que n existe? Que pertence àquela sequência. Então, basta a gente fazer o quê? N menos... No caso, vamos supor que a gente chuta M, para ficar melhor de ver. A gente chutou que o valor é M. Então, sem tirar os múltiplos de 3, então basta fazer M dividido por 3. Então, esse cara aqui vai dizer a quantidade de elementos que são menores
que m. E que não são múltiplos de 3. Por quê? Porque eu estou pegando todos os valores até m e tirando os múltiplos. Ou seja, vamos supor 10. Quantos valores múltiplos de 3 tem? Então é só pegar 10 dividido por 3, a gente vai chegar, pegando o piso disso, né? O valor inteiro, chegar aqui 3. Quais são os valores? São 3, 6 e 9. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu escolher um valor m na minha busca binária, e a quantidade de elementos menores que ele for maior que meu k, então, se m menos m dividido por 3 for maior ou igual que k, o que significa que o valor que eu escolhi, ele é sim. Ele está na direita. Então, eu posso simplesmente ignorar todo mundo daqui e olhar só para cá. Então, é como se fosse assim. Eu escolhi o 13, por exemplo. Aí, quantos elementos menores que 13 tem que faz parte dessa sequência? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9, só que eu queria 7. Então, todos os valores que eram maiores do que 13, eu vou ignorar, porque do 13 para frente, a tendência é só aumentar o valor de k. Então, como é que ficaria uma ideia de código para isso, né? Então, ficaria algo do tipo aqui, ó. Eu começo o intervalo, os maiores valores que poderiam ser a resposta, e vou deixar uma variável para guardar a minha resposta. Então, se a quantidade de caras for maior que k, então eu preciso diminuir o intervalo e ignorar os maiores. Se for menor que k, eu preciso diminuir o intervalo e ignorar os menores. Note que quando eu pego o cara que é maior ou igual que k, eu já salvo uma possível resposta aqui no antes. Então, quando terminar essa busca binária aqui, eu vou ter minha resposta na variável antes. Ok? Então, na lista, a gente tem essas outras questões que você praticar um pouco sobre isso. Ok? Como já deu as 2 horas, eu vou parar a gravação e a gente pode explorar com mais calma na próxima aula um pouquinho mais sobre essa questão da busca binária. Vocês tentam fazer a questão de busca binária. Se você não conseguir, a gente debate essas questões na próxima semana. Ok? Então, vou parar aqui o vídeo e a gente pode, quem quiser continuar debatendo, a gente pode debater. Essa planilha é pra editar mesmo ou fica só como template? Pode editar.